Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais uma aula, mais um podcast ou mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre as culturas pré-históricas. Vamos dar continuidade à nossas aulas sobre a chamada fase pré-histórica. E o que seria isso? Culturas pré-históricas é o que nós vamos entender que são as divisões feitas na pré-história, que é os períodos paleolítico e neolítico. Então, bora lá, pegue o seu caderninho, a sua caneta, anote o que você achar mais importante e vamos a mais uma aula. Bem, como vocês estão vendo, eu sempre vou deixar um resuminho que eu faço para vocês, até porque o nome do canal é Resumos Históricos. Então, bora lá, vamos começar falando sobre o período paleolítico, que é também chamado de Idade da Pedra Lascada. E a periodização vai de 4 milhões de anos atrás até cerca de 10 mil anos antes de Cristo. E tem como características principais desse período a chamada vida nômade. O que é a vida nômade? Os seres humanos, eles se deslocavam facilmente, eles saíam de uma região para outra em busca de sobrevivência, seja por questões climáticas ou seja em busca de alimentos. Além da vida nômade, nós podemos dizer que uma das características principais era a economia era a coletora, ou seja, com base na caça, na pesca e também na coleta de frutos. Das tecnologias utilizadas nesse período, nós podemos falar do uso das ferramentas feitas com ossos, pedras e madeiras. E a organização social era com base na vida comunitária, em pequenos grupos familiares, que logo se deslocavam para uma outra região. É também no Paleolítico que nós temos um entreperíodo que é chamado de Mesolítico. Alguns historiadores não costumam fazer essa divisão de Paleolítico e Mesolítico porque o Mesolítico ele faz parte do Paleolítico, então faz tudo como um único período só. De fato, é o único período só, mas é importante registrar que foi nesse período mesolítico que ocorreram técnicas importantíssimas, descobertas importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade, que é as técnicas de domínio de fogo. O fogo, ele passa a ser muito importante. Então, quando o ser humano ele consegue dominá-lo, isso torna-se fundamental para a sua sobrevivência, porque o fogo é importante para o aquecimento, para cozimento de alimentos, iluminação, caça e também para defesa contra predadores. Ou seja, o fogo ele é importantíssimo para a sobrevivência e para o desenvolvimento dos seres humanos. Além do domínio do fogo, também foi no Mesolítico que ocorreu o desenvolvimento das pinturas ou registros rupestres, né? Que são desenhos, representações de animais e figuras humanas encontrados em grutas, cavernas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos vários dessas pinturas rupestres encontradas nos chamados sítios arqueológicos, como, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, e que é considerado um patrimônio da humanidade. Ou seja, tudo isso comprovando a presença dos seres humanos e o seu desenvolvimento na chamada pré-história. E aí agora nós vamos falar sobre o período neolítico, que é Idade da Pedra Polida. A periodização do Neolítico vai de 10 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. E foi nesse período que grandes evoluções importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade ocorreram. E por que Idade da Pedra Polida? Porque a capacidade de polir, né, os instrumentos, de polimento dos instrumentos, aumentou de forma exponencial a capacidade de modificar o ambiente por meio da realização de trabalhos cada vez mais sofisticados. E toda essa capacidade possibilitou as
evoluções ocorridas nesse período. Dentre elas, nós temos a domesticação de alguns animais, que isso contribuiu para o desenvolvimento da pecuária. Outra evolução ocorrida nesse período, que é uma das mais significativas da humanidade, foi o desenvolvimento da agricultura, ou seja, chamada Revolução Agrícola. Ela possibilitou o abandono da vida nômade e a adoção do sedentarismo, o que levou ao aumento da produção de alimentos e também o crescimento populacional, além do aumento da expectativa de vida. Ou seja, agora com a agricultura, agora eu planto o alimento, eu tenho que esperar todo o processo até a fase da colheita. Então, isso possibilitou que os seres humanos se fixassem num lugar, se estabelecessem no lugar, facilitando assim uma nova forma de organização da vida social. E somando a prática da pecuária, né, com a domesticação de alguns animais, com o desenvolvimento da agricultura, tudo isso facilita que eu tenha um aumento da produção de alimentos. Então, se eu tenho um aumento da produção de alimentos, mais pessoas podem ser alimentadas. Então, isso leva, consequentemente, a um crescimento populacional. E aí, se eu não tenho que ficar mais me deslocando de uma região para outra, eu posso me fixar num lugar com a minha família. Isso também gera um aumento do tempo de vida, pois já não há mais tantos perigos assim a ser enfrentados, até porque no Paleolítico houve o domínio do fogo, então isso já é uma importante arma que eu utilizo ao meu favor. O Neolítico ele também é conhecido como Idade dos Metais, porque com técnicas de fundição e manipulação de metais, a metalurgia possibilitou a produção de armas e ferramentas mais eficientes. E por que agora os seres humanos precisam de armas e ferramentas mais eficientes? Para poder desenvolver melhor a agricultura e mesmo a pecuária. E na conquista dos territórios, os grupos humanos que dominavam essa técnica de fundição, eles tiveram vantagem nessa disputa por território, né? Com melhor pastagens, com melhor terras para serem cultivadas. E por fim, nós podemos mencionar também uma das importantíssimas evoluções, que é o desenvolvimento da escrita. Ele é tão importante que ele marca o fim da pré-história e começo da chamada história antiga, que nós veremos nas próximas aulas. Então, galera, é isso. Nós entendemos hoje como que funcionavam as culturas pré-históricas, o período paleolítico e o período neolítico, e as importantes evoluções e técnicas que ocorreram nesse período fundamental para a nossa humanidade até hoje. O próprio domínio do fogo, a domesticação de animais, o desenvolvimento da agricultura e também o desenvolvimento da escrita. Importantes evoluções da humanidade e que ocorreram há tanto tempo, né? Que até hoje nós somos dependentes e temos que agradecer muito por essas evoluções. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. E caso tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma sugestão, comentem aqui embaixo. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijos e bons estudos!